Baixos salários e condições precárias de trabalho são alguns dos motivos que afastam os nossos jovens da docência. Neste bloco, vamos saber como o poder público pode incentivar a carreira e como anda a formação dos nossos professores. Quem conversa comigo aqui no estúdio é o professor Jorge Eduardo de Oliveira, que é doutor em educação. Como é que esse poder público pode incentivar ou mesmo valorizar a docência? Bom, Nete, tem algumas coisas que são importantes. A primeira é que o poder público constitua políticas de Estado, ou seja, permanentes, para a formação docente. Nós tivemos, por exemplo, a Constituição de 88, que coloca a necessidade de um piso nacional para os professores. Esse piso só foi regulamentado 20 anos depois. Então é preciso que a gente entenda que políticas de Estado, que têm um caráter de permanência, sejam constituídas para o investimento nos centros de formação. E esse centro de formação importante são as universidades. As universidades demandam investimento porque a gente entende que a formação de professor não pode ser uma formação precarizada, aligerada. Ela precisa de investimento na pesquisa, que tem custo, na extensão, que é a ida dos docentes em formação para a sociedade, né? E o próprio investimento no ensino, que requer recursos materiais, formação de professores, qualificação de professores, né, da universidade, para que possa haver uma formação de qualidade para esses professores chegarem. Não bastam somente o ensino de técnicas, mas fundamentos que façam com que esses docentes que vão para as nossas redes públicas de ensino possam refletir sobre a sua atividade como docente, possam aplicar suas técnicas baseadas num processo de reflexão, num processo de metodologias construídas filosoficamente, historicamente, sociologicamente. E isso demanda investimento na formação, contratação de professores. A universidade pública mais concursos até, sim, mais né? contratação, mais concursos. A universidade tem sofrido um desinvestimento grande nos últimos anos, né? Tendo em vista que os cortes são grandes, e isso atinge a formação de professores. A Universidade Federal de Alagoas chega na parte mais longínqua do estado, né, da capital, melhor dizendo, Delmiro Gouveia, chega lá, forma professores na área de pedagogia, forma professores na área de história, e isso demanda o investimento público. Não só isso, a qualificação dos nossos companheiros em nível de mestrado, doutorado, pós-doutorado, se coloca como resultado prático na formação dos nossos alunos, né, dos futuros docentes. E aí, por outro lado, as redes de ensino também precisam constituir políticas permanentes para a formação qualificada. E é importante, por exemplo, que nós que estamos no Centro de Educação abrimos permanentemente um diálogo tanto com o Estado quanto os municípios, para que a gente troque informações, trabalhe os nossos egressos, para que a gente consiga contribuir com a formação melhor que atenda às demandas das redes. Como é que o senhor avalia hoje a formação dos professores aqui em Alagoas? Eu falo dentro das nossas universidades, né? Inclusive nas faculdades privadas que aqui existem, no resto do Brasil. Em sua opinião, o que é que deve melhorar? A gente precisa desse investimento, a gente precisa de diálogo com a sociedade, a gente precisa compreender que a formação de professor, assim como a formação de um engenheiro, de um advogado ou de um médico, tem um grau de complexidade. E a gente deve fazer com que isso chegue no cotidiano dos processos formativos. Então, podemos falar sobre a Universidade Federal de Alagoas, que nós temos um centro de educação, um curso muito grande, o único que funciona em 3 turnos e que tem se dedicado continuamente, diuturnamente, numa formação boa dos nossos professores. A carreira do professor é uma carreira que demanda muito do profissional, ela não se restringe ao espaço da sala de aula. É preciso a gente entender que vocação é insuficiente para que a gente se torne professor. É importante a qualificação, boa remuneração, boa estrutura para que a gente possa exercer essa profissão que é tão importante em todas as sociedades, né? Quais seriam as possíveis consequências para a qualidade da nossa educação, seja ela pública ou mesmo privada, caso esse desinteresse dos jovens hoje pela docência continue, professor? Há um governante no Brasil que dizia: nós precisamos trazer para a docência os melhores alunos. E os melhores alunos precisam ser formados, e isso demanda um investimento grande.
É importante a gente entender que a docência no campo profissional é uma das profissões que tem um melhor nível de colocação profissional, porque há uma demanda muito grande no Brasil ainda por professores. Então, e em algumas áreas existe uma grande carência, isso, inclusive. sobretudo né? nas áreas de biologia, física, química e matemática, nós temos essa carência maior. Mas a gente tem carência por formação de professores, inclusive nas séries iniciais. Nós ainda temos muitos lugares que os professores que estão nas séries iniciais são aqueles que têm exclusivamente a formação em nível médio. E isso tem um resultado, isso tem uma influência no processo formativo. É preciso que nós qualifiquemos esses professores. Os jovens têm sim uma necessidade e é importante para eles verem essa profissão, que é a profissão do professor, como uma profissão fundamental na sociedade, pois ela abre espaço para o descortinamento do mundo, ela abre espaço para que as pessoas se coloquem socialmente de modo diferenciado, politicamente, se formem integralmente. Então é uma profissão que tem uma importância muito grande. É preciso a gente compreender que o jovem pode se realizar plenamente como professor, não é? Porque é uma profissão que tem, de fato, importância social. É preciso a gente reconstruir essa imagem do professor muito mais como um compromisso de Estado do que como um compromisso na sociedade, né? Professor Jorge, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Obrigado. E o Escola Viva desta semana vai ficando por aqui. Você também pode ver o nosso programa no canal da TV, no YouTube. Muito obrigada por sua audiência e até a semana que vem.